Agradeço inicialmente o convite do CESAF para compor a mesa desse último evento do ciclo de estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Cumprimento todas as minhas 3 colegas aqui, doutora Isabelle, doutora Vera Nilva, doutora Maria Carolina. E antes que a gente passe aos debates propriamente ditos, ainda ficaram alguns slides que a doutora Carolina gostaria de apresentar. Então eu retorno inicialmente a palavra a ela para terminar a explanação que vinha fazendo e, na sequência, a gente continua com a mesa redonda. E pessoal, todos de volta. Ficaram alguns slides e ficaram umas críticas para eu falar mais devagar. Eu listei para essa última parte o que eu achei de interessante de repercussões do novo CPC no processo coletivo. 99,9% do mérito dessa identificação desses pontos é do Dr. Vitor Ramos. Ele é processualista e é promotor de justiça no estado do Amazonas. Então, ele gentilmente cedeu um artigo dele, que ele escreveu a esse respeito, e eu acabei sistematizando em slides, né? Então, seguindo... Posso falar de pé? Seguindo a mesma linha das sessões anteriores, eu identifiquei quais são essas principais alterações em termos de processo coletivo, e o primeiro slide, só inicialmente, né? Coloquei uma provocação, por que o novo Código de Processo Civil é importante no processo coletivo? Porque a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Ação Popular e o CDC, que os senhores conhecem, formam um microsistema de processos coletivos, determinam expressamente que o Código de Processo Civil seja aplicado na ausência de normas, aplicação tanto subsidiária quanto supletiva. Então, grande é a importância do novo CPC para o processo coletivo. E quais são, então, os itens que eu identifiquei de repercussão no processo coletivo? Primeiro, as chamadas demandas individuais repetitivas. O artigo 139 do novo Código traz lá que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 10, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público ou outros legitimados, né, para que, se for o caso, promova a propositura da ação coletiva respectiva. Por que essa é uma inovação? Porque, geralmente, no sistema, no microsistema coletivo, tanto na Lei de Ação Civil Pública, quanto no ECA, quanto na Lei de Improbidade, o juiz dá vista ao Ministério Público para se manifestar em relação a atos ilícitos. Aqui são atos lícitos, né? Não tem nenhuma ilicitude nas demandas repetitivas, mas ele verifica lá com uma lupa que aquelas causas repetitivas podem gerar ou seriam mais eficientes se tratadas por uma demanda coletiva. E aí, então, é o dever do órgão jurisdicional de encaminhar, oficiar o Ministério Público para que tome as medidas que entender necessárias. Lembrando aqui que não é só para que o Ministério Público promova a propositura de ação coletiva, é para que eventualmente instaure um inquérito civil, eventualmente proponha um TAC, enfim, atue nas ações coletivas. Um outro ponto importantíssimo, de relevo importante, é em relação à suspensão das ações individuais pela ação coletiva. Os senhores devem se lembrar que no regime do Código de 73, o regime dos recursos repetitivos, era expresso no parágrafo 1º que ficavam suspensos apenas os recursos até o pronunciamento final do tribunal. Havia um julgado paradigma do STJ, o RESP 1.110.549, que determinava ser possível haver suspensão das ações e não apenas do recurso. O legislador foi lá com uma lupa e determinou, no 1035, parágrafo 5º, que serão suspensos o processamento de todos os processos pendentes. Então, é um substrato normativo para reforçar essa ideia de suspensão dos processos e não apenas dos recursos, né? Então, foi uma alteração significativa do 1035. E também no 1037, inciso 2, o regime do julgamento de recursos repetitivos está lá no inciso 2. O juiz determinará a suspensão, o tribunal, né, do processamento de todos os processos pendentes e não apenas dos recursos. Em relação ao ônus da prova, aqui um aspecto importantíssimo, eu não tratei com os senhores nos slides anteriores. Os senhores sabem que a regra é a atribuição estática do ônus da prova, né? Vocês se lembram? Ao autor cabe provar o seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Essa é a regra clássica do ônus estático da prova. Os senhores devem se lembrar também
que o Código de Defesa do Consumidor trazia lá no artigo 6º a possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos dos hipossuficientes. O que o nosso legislador fez? Ele incorporou essa inversão do ônus da prova no que se convencionou chamar de distribuição dinâmica do ônus da prova, ou como a professora Ada prefere chamar, atribuição dinâmica do ônus da prova. E o que significa essa atribuição dinâmica? A gente tem lá no 373 a regra geral, estática, ao autor cumpre provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e a grandíssima novidade é a extensão, então, dessa possibilidade de inversão. Nos casos previstos em lei, aqui lembrem do exemplo do CDC, artigo 6º, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, muito embora já houvesse previsão no Código de Defesa do Consumidor, o que era também extensivo a algumas hipóteses ambientais de inversão do ônus da prova, agora o legislador traz de forma expressa a possibilidade de atribuição dinâmica do ônus da prova para todas as demandas, inclusive ações civis públicas em geral, que não só aquelas de direito do consumidor, desde que a prova do fato seja mais facilitada para uma determinada parte. Vocês vão se perguntar, mas de onde surgiu isso? É comum se dizer que o precursor dessa teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é o professor Jorge Peirano, né, argentino, e essa atribuição dinâmica do ônus da prova era utilizada geralmente para casos de erro médico. Os senhores devem se lembrar que o médico, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem responsabilidade subjetiva, então a vítima do erro médico, em tese, teria que provar o erro médico. Como era muito difícil a prova do erro médico, ou melhor, era difícil a prova de que o médico seguiu os protocolos devidos naquele tipo de tratamento, se invertia, então, se pugnava, né, por essa inversão do ônus da prova, para que, então, o médico provasse que agiu de acordo com aqueles estándares de atuação médica e não a parte precisasse provar. Só um parênteses, na minha prova oral, que não faz tanto tempo, faz 3 anos, né, o examinador me perguntou ali já nos estertores, já fazia 45 minutos, 50 minutos que ele estava me arguindo. Então, a senhora sabe me dizer alguma coisa sobre a atribuição dinâmica do ônus da prova? Isso lá em 2013. E aí eu lá desfiei tudo isso que eu disse aqui para os senhores, né? Na maior boa vontade, citei o Peirano, lá em 2013. Aí ele levantou, e aí, então aqui é meu dever de ofício dizer para os senhores, mas a senhora sabia que Jeremy Bentham, em 1800 e bolinha, já tinha previsto no Tratado das Provas Judiciárias, já havia pensado nessa possibilidade em 1800? Então, fica para os senhores aqui a crítica que eu recebi do meu examinador. Isso aqui não é moderno, não tem nada de moderno, eu já estava com Bentham lá em 1800. Mas o fato é que agora, em 2015, foi trazido e incorporado no nosso Código de Processo Civil e vai poder ser usado nas demandas coletivas. Exijam, né, sobretudo quando essas questões ambientais, né, esses danos mais difíceis de ser provados, para o caboclo provar, fazer prova, ser obrigado a provar. Outro aspecto importantíssimo é agora a possibilidade de participação do chamado amicus curiae nas ações coletivas, né? O que pluraliza o debate. Os senhores devem saber, se não sabem, não tiveram nenhuma palestra, vão depois abrir o código para ler, as intervenções de terceiro, que agora contam com aquele aspecto que eu falei da desconsideração da personalidade jurídica, também trazem a possibilidade de oitiva do amicus curiae. Está lá no artigo 138, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, vejam que bacana essa pluralização do debate. É possível, por exemplo, uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, que trate de interesse social, em que, então, o Ministério Público seja intimado a agir como fiscal da
ordem jurídica e que haja ainda intervenção de um amicus curiae, de uma sociedade ou uma associação destinada, né, à proteção de direitos difusos e coletivos, participando como amicus numa pluralização máxima, né, do debate. Então, relevantíssima a participação do amicus nas ações coletivas também. Aqui, só para constar, o efeito suspensivo da apelação na ação civil pública, o artigo 14 da Lei de Ação Civil Pública determina que o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. É um poderá ope iudices, né? O juiz quem vai conferir esse efeito suspensivo, mas o 1012 do CPC determina lá que a apelação tem efeito suspensivo, exceto, né, nesses casos específicos, e o parágrafo 3º traz que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal. Vocês devem se lembrar que a admissibilidade agora da apelação, ela é feita no juízo ad quem, não é mais no juízo a quo. Então, na verdade, embora a Lei de Ação Civil Pública ainda fale em o juiz poderá, a gente tem que fazer uma releitura, e é por isso que eu trouxe, fixei esse dispositivo. Na verdade, vai ser o relator quem poderá analisar, porque agora, os senhores sabem, a admissibilidade da apelação está nos tribunais. Não se esqueçam que a admissibilidade do recurso especial e extraordinário, que em princípio foi pensada pelo legislador do CPC para acontecer tanto no STJ quanto no STF, já foi modificada quando os ministros se deram conta de que os tribunais iam ser invadidos por recursos especiais e extraordinários, conseguiram modificar a lei, e só para recurso especial e extraordinário o juízo de admissibilidade ainda é feito na origem. Por fim, acho que eu estou terminando, um outro aspecto importantíssimo para as ações coletivas é o cumprimento provisório de multa em obrigação de fazer e não fazer. Os senhores devem se lembrar que o artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública traz lá no parágrafo 2º que a multa combinada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, o que trazia um certo empecilho na execução provisória da multa, mas o novo CPC, no 537, traz lá no parágrafo 3º que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Então, todo aquele trâmite para você obter pelo menos o dinheiro, ainda que ele fique ali na salvaguarda do judiciário para levantamento posterior, já é possível pelo novo CPC. E aqui eu entendo que se aplica o novo CPC porque é mais favorável à proteção dos direitos, né? Mas vai ficar aí a briga se aplica ou não em relação à Lei de Ação Civil Pública. Vão dizer que a Lei de Ação Civil Pública ela é específica em relação ao CPC, por outro lado, não existia essa hipótese no Código, né? E ele também é norma geral, então fica aí a possibilidade de brigar por essa execução provisória da multa, né? Por fim, estou acabando? Vamos ver, estou acabando. Eu já tratei um pouquinho do IRDR com os senhores, falei que da importância da atuação do Ministério Público no incidente de resolução de demandas repetitivas, e eu disse para os senhores, o Ministério Público, ele atua em todos os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Inclusive, ele pode ser autor desses incidentes de resolução de demandas repetitivas. E os senhores devem se lembrar que a Lei de Ação Civil Pública, ela limita a atuação do Ministério Público, não é verdade? Só cabe a ação civil pública, ou melhor, não cabe a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos. Para o IRDR, não há nenhum tipo de restrição, o que significa, então, que se o Ministério Público for o autor, né, da propositura do IRDR, de uma certa forma, ele vai estar driblando a vedação da Lei de Ação Civil Pública, e é por isso que se identifica, então, o IRDR como uma válvula de escape a essas vedações legais. Para o IRDR, não há vedação em relação à atuação do Ministério Público. Antes, pelo contrário, como o IRDR faz lei, com tudo e por tudo ele faz lei, é importantíssimo que o Ministério Público atue, ainda que não seja da atribuição ministerial, porque aqui o que está em jogo é a ordem jurídica e, constitucionalmente falando, ao Ministério Público incumbe velar pelo respeito à ordem jurídica. Antes de acabar, por fim, mas não menos importante, um aspecto que eu já tinha mencionado para os senhores é a possibilidade da chamada Defendant Class Action, a ação coletiva passiva. Vejam que novidade importante trazida pelo 554 lá nas possessórias.
A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará que o juiz conheça do pedido ou outorgue a proteção legal correspondente, né? A fungibilidade da possessória. Vejam o parágrafo 1º. No caso de ação possessória, em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência, a Defensoria Pública. Vejam. Aqui é determinação de intervenção do Ministério Público obrigatória, sempre que tiver essa pluralidade de ocupantes que não forem identificados. E aí aqui fica a dúvida da doutrina, mas o Ministério Público é intimado para quê? Para intervir como fiscal da ordem jurídica? Ou ele é substituto processual, representa aquelas pessoas que não foram identificadas no que a gente chama de ação coletiva passiva? Aqui eu fico com a tese da professora Suzana, que é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, professora da Universidade de São Paulo, professora da USP. Ela traz o relevante papel estratégico do Ministério Público na proteção dos interesses transindividuais em jogo. Aqui, quando o membro do Ministério Público foi intimado a intervir nessas ações coletivas em que são inúmeros os réus e não identificados, incumbe ao Ministério Público, sim, atuar como substituto e velar pelo exercício do efetivo contraditório e respeito aos direitos daquelas pessoas envolvidas. Com essas considerações, eu finalizo tudo que eu identifiquei, esses aspectos aqui, muitos o professor Vitor, né? Mas tudo que eu consegui identificar em relação a problemas, ou mesmo a atuação efetiva do Ministério Público frente ao novo Código de Processo Civil. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês, firmes, ninguém dormiu, todos aqui, e agora vamos aqui para o debate. Obrigada, viu, gente? No final, eu sei que tem uma lista de presença, essa daqui foi a minha dissertação de mestrado, ela virou um livro pela editora Saraiva, o tema é, em resumo, é litigância de má-fé e violação à razoável duração do processo. Diz o professor Carmona lá da USP que eu escrevi o Manual do Mau Advogado, porque eu identifico todas as condutas procrastinatórias, mas acho que o mérito do trabalho, se é que ele existe, está em traçar parâmetros objetivos para que os juízes apliquem a litigância de má-fé. Que esse é o grande problema atual da litigância de má-fé, né? É muito subjetiva e os juízes acabam escapando. Aqui eu tentei traçar parâmetros objetivos para a repressão, eu vou sortear para vocês depois. E o trabalho que eu fiz, que foi publicado pelo MP de Minas, uma revista, que é sobre o Ministério Público no novo Código de Processo Civil. Embora vocês tenham já na página do CESAF a versão virtual, eu trouxe uma versão física aqui para sortear para vocês depois, tá bem? Obrigada, gente. Bom, retomando então, passando para os debates, para a mesa redonda. Passando para os debates e para a mesa redonda, agradeço novamente a doutora Maria Carolina pela palestra, meus parabéns, foi enriquecedora realmente. E eu gostaria de pontuar duas situações para a gente debater, esses ou outros temas que vocês julgarem relevantes. E, em resumo, é o seguinte, boa parte do tempo aqui nós debatemos sobre uma alteração, a alteração do CPC no sentido de ser um processo mais negocial, um processo cooperativo, busca de soluções alternativas de conflitos. Todavia, desde o primeiro semestre de faculdade, nós, todos bacharéis, somos formados num sentido de buscar o litígio. A nossa formação é assim, no primeiro semestre a gente aprende o conceito carnelutiano de lide. E, a partir dali, você desenvolve todo um curso de processo tendente ao litígio. E esse litígio, por sua vez, tende a ser valorizado. Valorizado, seja porque, no âmbito privado, o advogado é remunerado através de seus honorários, e a tendência que se tem é de valorizar o advogado que consegue litigar bem, seja porque, nas instituições públicas, o que a gente tem é, sobretudo na advocacia em prol do Estado, é a litigiosidade, vamos recorrendo até onde der. E nas demais instituições públicas, Ministério Público e Defensoria, sobretudo, incluo agora a magistratura, nós somos
a gente é aferido, nosso merecimento é aferido pela produtividade. Esse é o critério essencial que está na própria Constituição Federal. O mérito do membro do Ministério Público, da magistratura, da defensoria, enfim, é aferido, em essência, pela produtividade. O que induz a uma litigiosidade. Não estou falando que deva ser assim ou que necessariamente é assim, mas induz uma litigiosidade. Então, a colocação que eu faço é a primeira delas, né? Como é que a gente consegue contornar, primeiro, uma cultura jurídica voltada ao litígio, desde o primeiro semestre da faculdade, e o segundo ponto, sobre a relativização, a racionalização da intervenção do Ministério Público no processo civil. Até que ponto racionalizar ou deixar de intervir em vários aspectos foi positivo para a nossa instituição? Eu já fui bastante partidário da racionalização e hoje eu tenho me convencido do contrário. Os anos vão passando, a gente vai tendo novas experiências também, e enxergando a instituição de maneira diversa. E hoje eu vejo que essa racionalização ela não é tão positiva e nem tão produtiva quanto ela promete ser. Então, são os dois aspectos. O primeiro, como é que a gente aplica o novo CPC e muda essa cultura de litigiosidade que nós, bacharéis e operadores do direito, temos. E o segundo, até que ponto racionalizar a intervenção é positivo. E eu sinto que a gente caminhou em sentido oposto agora, inclusive com a revogação da recomendação 16 do Conselho Nacional, que foi bem colocado aqui. A recomendação dizia, não intervirá. Agora não. Ela diz exatamente o oposto. Você intervirá nas hipóteses legais, e, sobretudo, nessas daqui. Então, talvez o próprio CNMP, tendo uma visão mais macro, tenha enxergado que essa racionalização não foi tão positiva institucionalmente. Eram essas minhas colocações aqui, eu gostaria de ouvi-las. Bom, eu comentando, doutor Octaídes, essas suas duas intervenções, acho que realmente nossa formação é para o litígio. Os advogados são estimulados, inclusive, a fazerem contratos de risco, em receber os honorários ao final do processo, em razão da solução benéfica para o seu cliente. Então, há, sim, um estímulo ao litígio. Mas, hoje, a doutora Maria Carolina, pontuando sobre a ação autônoma de produção de prova, e ela mencionou a possibilidade de avaliação pelo advogado, junto ao cliente, em razão da obtenção daquela prova e valoração do resultado que ela influiria no processo ou não, do advogado se abster, obviamente com a concordância do cliente, de demandar. E eu acho que isso é algo que para nós também serve, essa avaliação de qual é a eficácia do processo. Mas eu acho que isso é uma mudança estrutural. Por muitas vezes a gente sabe que a lei vem antes da mudança cultural. Ela vem para dar um estímulo a essa mudança. E talvez o novo CPC tenha exatamente essa função de revermos essa ideia de ir ao judiciário sempre. A lei da arbitragem também vem nesse sentido, no sentido da gente repensar a necessidade do processo para a solução dos litígios. Eu acho que parte a lei, na verdade, com a vontade de trazer a mudança. Ela não é a mudança em si, ela é o início dessa mudança. Eu acho que, a partir daí, essa questão do nosso merecimento nessa aferição de produtividade, por exemplo, deve passar... na verdade, o que deve ser revisto, a meu ver, assim, é o conceito de produtividade. É conceituar produtividade. Conceituar produtividade é gerar processo, ou produzir é solucionar conflito. Se a gente produz solucionando conflito, a gente é mais eficiente, a gente é mais eficaz do que se a gente propõe demanda. Doutora?
Bom, gente, sem dúvida que a nossa sociedade prima pela cultura do litígio, mas a nossa sociedade também está evoluindo e está reclamando por outros direitos e outras atitudes nossas. Então, os membros do Ministério Público devem ser também agentes transformadores dessa sociedade, e para melhor. E, nesse sentido, e seguindo um dos primeiros artigos do novo Código de Processo Civil, que diz lá que o Estado, sempre que possível, deve resolver consensualmente os litígios, e que o juiz, o membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, deve estimular, né, a conciliação e a mediação, ou seja, todas as formas de resolução amigável dos conflitos. Eu acho que nós também temos, principalmente institucionalmente do Ministério Público, termos outra mentalidade, mudarmos a mentalidade, a nossa cultura. E nós temos aí um grande desafio para as escolas do Ministério Público, no caso aqui nós, o CESAF, para que promova-se a capacitação dos membros do Ministério Público e dos servidores, enfim, mas principalmente dos membros dos servidores, para que sejam capacitados a serem conciliadores e mediadores. E mais que isso, para que se disponham, mais do que nunca, a atender o público. Porque é no atendimento ao público que vai se chegar aos acordos, às soluções consensuais dos conflitos. E também, pegando também um gancho do que o doutor Otaídes disse, que nós somos avaliados pela nossa produtividade. Mas quem disse que, num acordo feito numa promotoria de justiça, não há uma produtividade, não há um benefício para a sociedade? Às vezes, há muito mais benefício nesse acordo, nessa conciliação, do que uma ação ajuizada por esse mesmo membro do Ministério Público, que tramita há anos a fio. Então, eu acho que também os nossos órgãos correicionais, né, no caso, orientados pelo nosso Conselho Nacional do Ministério Público, devem inserir nos seus mapas estatísticos, nas estatísticas em geral, os procedimentos extrajudiciais, onde o Ministério Público, através do seu membro, chegou a uma conciliação e evitou mais um processo abarrotando o Poder Judiciário. Então, eu acho que os órgãos correcionais têm que levar em consideração, e muito, esse trabalho, essa atitude do membro do Ministério Público, que concilia, que chama as partes e evita que mais uma ação seja proposta perante o Poder Judiciário e resolve, de imediato, aquele conflito de interesse. Com relação também ao que o doutor falou, com relação à racionalização, eu também, no começo, quando se falou isso há anos atrás, eu tive assim, uma certa queda também em concordar com essa racionalização. E andei até escrevendo algumas coisas nesse sentido. Mas, no fundo, a gente viu, né, eu também, tal qual o doutor, que, às vezes, tem colegas que exageram. E acaba que o Ministério Público perde terreno, perde importância, entendeu? E porque o Ministério Público, às vezes, é visto pela população como a última tábua de salvação. Ele já foi para todos os órgãos que foi possível, recorreu a todos os lugares. E aí vem ao Ministério Público, que é o defensor da sociedade, que é um agente transformador dessa sociedade, e, não raras vezes,
encontra-se do membro do Ministério Público, não, eu não posso atuar nisso, isso não é papel do Ministério Público. Então, eu acho que essa questão da racionalização é uma questão que deve ser estudada com afinco, para que a instituição do Ministério Público não venha, num futuro não muito longínquo, ser desnecessária. Ser desnecessária. Essa é a minha opinião. Obrigada. Eu tendo a concordar em parte com as colocações do doutor Ataíde. Eu acho que se a gente, para nós todos que estamos aqui nessa mesa, que fizemos faculdade, imagino que vocês sejam contemporâneos, me formei em 2004, entrei na faculdade em 2000, realmente naquela época ainda não existia nenhuma cadeira em relação à mediação e conciliação. Não é o movimento que eu tenho visto nos últimos 6 anos. De 6 anos para cá, eu já tenho acompanhado diversas universidades que inseriram nas cadeiras a mediação e conciliação como disciplinas obrigatórias específicas de mediação e conciliação, embora ainda não seja suficiente, né? nem foi o suficiente ainda para formar uma turma efetivamente ligada a essa nova mentalidade. Acho que vai demandar um tempo ainda, mas eu acho que esse movimento já começou a acontecer. E já começou a acontecer também internamente nos ministérios públicos. Eu estava até conversando no intervalo, tem um texto do professor Gregório Assagra de Almeida, ele é do Ministério Público Mineiro, que trata das novas funções do Ministério Público, deixando para trás aquele Ministério Público demandista e assumindo positivamente o papel do Ministério Público resolutivo. E esse é um movimento que, pelo menos no Ministério Público Mineiro, já aconteceu há uns 10 anos. Então, em Minas Gerais, aqui eu falo por Minas Gerais, né, esse papel do Ministério Público como órgão conciliador, resolutivo de conflitos, ele vem sendo cada vez mais apoiado, né, e desejado. Não é por outra razão que, em 2013, foi instalado dentro do Ministério Público Mineiro a Escola Nacional, a primeira Escola Nacional de Mediação e Conciliação, a Infam, para justamente trazer para o âmbito do Ministério Público esses cursos de mediação e conciliação. Mas é um caminho longo, demorado. Acho que o novo Código de Processo Civil reforça esse caminho, joga mais luzes, mais holofotes por esse caminho que a gente tem que trilhar. E eu não sei qual até estou curiosa para saber, vocês têm alguma espécie de registro de todos os atos que são praticados na promotoria, registro eletrônico? Porque no Ministério Público Mineiro a gente tem o chamado SRU, que é Sistema de Registro Unificado. Tudo o que acontece dentro da promotoria de justiça vai para o SRU, para o bem ou para o mal. O que significa que, se baterem na porta da sala para querer falar com o promotor 10 vezes, a oficial vai ter que parar e fazer uma ficha de atendimento no computador para registrar. Todo e qualquer papel que entre na promotoria é registrado como notícia de fato. E, a partir dele, é instaurado um inquérito civil, ela é arquivado, é instaurado um procedimento preparatório. E todas essas instaurações, inclusive ficha de atendimento ao público, compõem o merecimento no Ministério Público Mineiro. A grande crítica que há agora na instituição, e está uma briga geral, é o peso de cada um desses aspectos que lá já é mensurado, já entra para as estatísticas, né? Me parece que audiências, alegações finais em tráfico vale mais do que em roubo. Lá existe uma desproporção também nesse aspecto, em relação a merecimento. Mas lá os inquéritos civis, os TACs, eles são valorizados como critério de merecimento, né? Isso só da segunda parte, né? Mas só para finalizar a primeira parte, eu acho que é um caminho, é um movimento. Eu acho que a exposição nacional do debate em torno do novo Código de Processo Civil vai levar a uma maximização dessa cultura da solução e não do litígio, né? A resolução mesmo, né? Eu acho que incumbe a nós implementarmos daí no âmbito de cada Ministério Público o tão sonhado pelo professor Gregório, o Ministério Público resolutivo, né? Aí depende um pouco de nós. De fato, as faculdades têm começado a criar a cadeira, mas é bastante recente. Nós temos uma massa aí de uns 600 a 700 mil advogados.
sem a gente falar nos juízes, nos promotores, nos advogados públicos, defensores, enfim. Então, é uma cultura que eu acho que vai ser mudada muito lentamente. Ainda mais quando a gente pega as normatizações do CNJ e vê que o juiz é estimulado, isso foi falado aqui hoje ou ontem, é estimulado a trabalhar em cima de dados. Dados, taxa de congestionamento, tem que julgar mais processo do que entra. E aqui no Tocantins a gente viveu cerca de 1 ou 2 anos, já tem algum tempo isso, onde o lema era extingue o processo. Extingue-se de qualquer forma, qualquer que seja o conteúdo da decisão, tinha que se extinguir o processo, porque você tinha que julgar mais do que entrava. E só para pontuar, né, uma notícia prática já da implementação do novo CPC, tem vários juízes, vocês devem ter ouvido falar da audiência de conciliação e mediação, que é obrigatória. Pela letra da lei, ela só não vai se realizar se as duas partes disserem que não, ou seja, o autor tem que dizer que não na petição inicial e o réu tem que protocolar 10 dias antes da audiência uma petição dizendo que não. Mas está assim de juiz, está coalhado de juiz que está dizendo que não pode obrigar as partes a se conciliarem e sequer está agendando na pauta as audiências de conciliação e mediação. Isso é preocupante. A meu ver, vai gerar nulidade, né? Vai gerar nulidade. Se é disposição, o Código fala 2 hipóteses apenas, que não haverá a audiência prévia aí, né, de conciliação ou mediação. Prévia porque é antes da citação. Nesse caso, né, que você disse, quando as duas partes expressamente manifestarem que não querem, ou seja, o autor na petição inicial e o réu naquela petição que tem que apresentar com 10 dias, ou quando não se admitir, né, a autocomposição. Tá? Quando não se admitir a autocomposição. Inclusive, tem autores que já entendem que essa expressão, quando não se admitir a autocomposição, não é sinônimo de ação cujo objeto é um direito indisponível. São coisas diferentes. A não admissão da autocomposição com o objeto da lide ser direito indisponível. E, por exemplo, o Fred Didier, na sua doutrina, ele cita um caso onde o objeto da ação é um direito indisponível, no entanto, permite a autocomposição. Por exemplo, uma ação de alimentos. Né? Então, é questão para ser interpretado. É só nessas 2 hipóteses, mas já com essa interpretação. Quando não se admitir a autocomposição, não é sinônimo de ação cujo objeto seja um direito indisponível. Quanto a esse peso no merecimento, a gente também tem aqui a anotação de toda essa produtividade, inquéritos civis instaurados, indeferimentos, arquivamentos, oitivas, enfim. O que me parece é que ainda é um peso não proporcional, eu não sei como é em Minas esse peso, mas o que me parece é que ainda é desproporcional. A gente faz uma tarifação aqui, onde um TAC vale mais do que uma ação civil pública. Isso pode ser feito, mas acho que a gente tem que tentar equacionar um pouco melhor esse peso, porque às vezes você demora 1, 2 anos para chegar a um TAC bem amarrado, bem formulado, que atenda aos interesses da coletividade, porque é um trabalho negocial, realmente. Até onde nós vamos, a produção de provas, às vezes, no inquérito civil, vai se alongar um pouco mais, enquanto que o ajuizamento da ação civil pública tende a ser até mais fácil. É mais fácil você montar uma peça jurídica, uma petição inicial, do que negociar longamente e depois estabelecer, firmar um termo de ajustamento de conduta, com cláusulas que vão prever aí prazos diversos para implementar a obrigação X, outro prazo para implementar a obrigação Y, acompanha aquilo na promotoria. Então, eu imagino que a gente ainda tenha que estudar um pouco melhor esses pesos
e tratar realmente de forma diferenciada as promotorias que atuam no extrajudicial, nos interesses difusos. Esse problema tende a se agravar quando a gente vai em juízo, porque o que eu vejo é que os juízes têm quase que uma aversão à ação coletiva, quase uma aversão. Em geral, elas são mais complexas do que uma ação individual comum. E o peso é o mesmo em juízo, para o juiz. Então, uma comarca aí de vara única, o juiz vai preferir realizar 20, 30 ações de alimentos, de divórcio, enfim, sentenciar 50 ações de busca e apreensão de veículo, de despejo, de rescisão contratual, do que sentenciar uma ação civil pública, em geral, mais complexa, de muitos volumes, cuja instrução é mais trabalhosa. Não sei se essa realidade se repete lá em Minas, na comarca da doutora Isabelle. Enfim, se puderem contribuir. O doutor Vicente, hoje de manhã, deu a informação exatamente sobre isso, que era preferível extinguir as ações, verificando a prescrição de ofício, como fez diversas vezes, inúmeras vezes, para ter uma produção condizente com o que o CNJ exigia dele. Então, o que a corregedoria exigia dele. Não era uma análise detalhada do direito, era apenas a necessidade de produzir números, né? Bom, só pegando um gancho que, no que o doutor acabou de mencionar, que as ações coletivas não são muito bem-vindas, né, nos órgãos judiciários, se comparado com as outras ações. Lógico que elas são mais complexas mesmo. E nós tínhamos, a meu ver, nós tínhamos uma luz no fim do túnel, né? Quando o novo código, trazia lá, num dos seus primeiros artigos, a ordem cronológica para sentenciar, né? De acordo com a conclusão para a sentença. Mas depois, mesmo antes do código entrar em vigor, lá veio outra lei, colocando, ou seja, mitigando aquela obrigatoriedade e colocando lá um preferencialmente, né? Entendeu? Os processos serão julgados agora. Antes era de acordo com a ordem cronológica de conclusão para a sentença. Aí modificaram o código, mesmo antes dele entrar em vigor, e colocaram lá que os processos serão preferencialmente julgados de acordo com a ordem cronológica. Então, aí, entendeu? A nossa luz se apagou, né? A meu ver. Agora, doutora, eu queria conversar especificamente com a senhora, não deixando de ouvir os demais colegas, mas com relação ao incidente de resolução de demandas repetitivas e a necessidade de aferição pelo Ministério Público, seja pelo promotor, pelo procurador de justiça, com relação a o que é o precedente. Como formar promotores que já estão há algum tempo, que nunca lidaram com essa matéria de precedente, como perceber um precedente? Como que a gente pode lidar com isso? Como que a gente pode ter eficiência na nossa prestação de serviço para fazer um processo com esse novo ditame? É uma colocação difícil, porque a lei não define o que seja precedente, né? O que a gente tem hoje é jurisprudência, são decisões, e eu acho que o que vai definir o que seja mesmo precedente paradigma é a repetição e a relevância, né? Aqui, opinião pessoal mesmo, né? Sem falar cientificamente. Então, se tem um determinado direito com repetição de causas em relação a ele, tem que uniformizar, né? Eu acho que o precedente é aquilo que uniformiza o entendimento, né? Então, passou da hora já do Brasil reconhecer a importância dos precedentes, sobretudo para os grandes litigantes de massa, né? Que esse código, a rigor, nem chega a resolver tão bem o problema, porque
O problema do excesso de processo está nos grandes litigantes. Está na punição à litigância de má-fé, está na punição a esses grandes litigantes que não reconhecem, né, que continuam com práticas reiteradas de violação de direitos, né. Bom seria, inclusive, que os precedentes valessem também para questões, o IRDR valesse também para questões de fato, não só de direito, mas, em princípio, é de direito, é de interpretação. Mas, enquanto não punir os grandes litigantes, eu acho que o problema do excesso de processos não vai se resolver. Eu acho que uma punição efetiva é muito mais eficiente do que um bom precedente. Mas, dado que a punição é mais difícil de vir, que então a gente construa um sistema bom de precedentes. O promotor identificar o precedente é difícil, vai ser pela repetição, né, a necessidade, né, da instauração do IRDR é mesmo pela repetição no dia a dia do que ele verificar. A própria assunção de competência nem exige essa repetição e já tem sido utilizada pelos tribunais só pela relevância social em si do tema, né? Então, eu acho que vai mais da sensibilidade no dia a dia mesmo. Não sei qual a... Só fazendo aqui uma complementação, o Código de Processo Civil, ele determina lá que o Conselho Nacional de Justiça ele forme um banco de dados com julgamento, né, de todos os IRDRs, julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos, e determina a obrigatoriedade de cada tribunal, quando julgar, por exemplo, o IRDR, alimentar esse banco de dados do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós, né, operadores do direito, doravante, vamos ter que consultar esse banco de dados do CNJ para a gente se informar desses precedentes. Bom, sobre a punição, que você falou, às vezes uma punição é mais efetiva. Eu vou dar uma percepção minha, não sei se vocês coadunam, mas eu tenho a sensação de que, muitas vezes, boa parte dessas ações são ações individuais decorrentes de relação de consumo, principalmente com concessionárias de serviço público. Telefonia, então, é uma catástrofe. Telefonia, energia elétrica, enfim. E parece que o judiciário tem caminhado no sentido de punir o menos possível, a indenização mais baixa possível, mas tendo nisso o objetivo de desestimular a demanda. Ou seja, perde-se o caráter punitivo da indenização e reforça-se no fornecedor de serviço ou de produto uma consciência de que vale a pena essa lesão. Vale a pena continuar praticando. Porque, se você pegar... É uma equação econômica também, né? Quanto mais alta a indenização, mais eu vou estimular o litígio. Então, de certa forma, eu aumentaria o número de ações judiciais. Quanto mais eu abaixo a indenização, menos eu estimulo o litígio. Não vale a pena eu litigar para receber isso daqui. Então, eu tendo a reduzir o número de ações. Talvez a gente devesse encontrar um pouco melhor esse meio termo. Nem uma indenização de 2.000 para uma negativação pela conta de telefone, e nem uma indenização de 50.000 por esse fato. E o que eu tenho notado é que é uma redução gradativa dessa indenização. Vem se diminuindo a indenização para se desestimular o litígio. Não sei se essa é a realidade de vocês. É exatamente isso. Não só há essa diminuição do valor das indenizações como desestímulo, não há os chamados punitive damages, né, do direito americano, que são os danos punitivos, né? Aliás, não sei, tem uma cultura no Brasil que você não pode usar a punição como desestímulo, né, para o réu, porque isso extrapola o direito da pessoa, o que a pessoa pediu seria extra petita, né? Do meu ponto de vista, absolutamente equivocado. E, inclusive, eu defendo também a litigância de má-fé em si. Teses repetitivas, que são sempre levantadas, sempre rechaçadas. Chega uma hora em que, do meu ponto de vista, não tem como dar mão em ponto de faca. Eu defendo a litigância de má-fé mesmo, sobretudo com as teses repetitivas.
Eu só acho que, além, doutora, dessa parte do caráter punitivo, enfim, mas com relação aos precedentes, e aí discordando do professor Eduardo Costa ontem, no final da nossa tarde ontem, que mencionou que não cria que trouxesse os precedentes maior segurança jurídica. E ele dizia que isso é fantasia, que não vai haver maior segurança jurídica com isso. E aí ouso discordar do que ele disse ontem, e aí, além desse caráter punitivo, eu acho que os precedentes vêm também como um reforço. Eu não acho que os precedentes sejam a solução para a segurança jurídica eterna e pacífica, mas há um reforço, sim, porque a gente sabe que norma é lei interpretada. Sem interpretação de lei, a gente não cria norma. Eu particularmente, eu acho que é muito cedo ainda para a gente dizer que esse sistema de precedentes, né, não vai dar certo, não vai auxiliar, que o código também é um retrocesso, como muitos já estão falando. Eu acho que é cedo. Eu acho que, por exemplo, com relação à sistemática do código, nós não vemos, na sistemática do novo Código de Processo Civil, primar-se pela celeridade. Não é isso, entendeu? O objetivo principal não foi a celeridade, né? Mas foi estimular mesmo a resolução dos conflitos de forma mais célere através da conciliação, estimular a colaboração, então, vários aspectos, né? E tornar o processo civil um processo com normas fundamentais constitucionais. Mas não primou-se pela celeridade daqueles processos que são, daquelas ações que são judicializadas. Ela pode ter mais agilidade naquelas causas, naqueles conflitos de interesse que forem resolvidos de forma consensual. Eu acho que até a mediação tende a ser um pouco desestimulada pelos próprios juízes, se for firmada essa tendência de ficar cobrando números realmente. Porque na mediação você nem induz um acordo, né? Aliás, você estimula o acordo, mas você não induz a proposta, você não induz a que ponto deverão chegar as partes. Ou seja, a tendência seria uma demora ainda maior para que esse acordo viesse. Sobre os precedentes, eu não sei o que a doutora Maria Carolina acha a respeito, mas eu acho que o professor Lênio Streck, ele diz assim, o precedente é só mais uma norma, a súmula é só mais uma norma, então eu vou ter que interpretá-la também. O que eu entendo desse texto dele é algo assim, isso não vai resolver. Isso não resolve, porque a súmula vinculante, ok, ela é vinculante, mas ela é mais uma norma. Tal qual um artigo do Código que eu vou ter que interpretar. E ver se eu aplico ou não aqui. Posso, inclusive, analisar essa súmula e afastá-la. Então, ele não... Esse é o entendimento que eu extraio. Não sei se é exatamente essa conclusão que ele quer deixar passar, né, para o leitor. Mas a conclusão que eu extraio é essa, que na visão dele não resolveria, porque a gente só vai ter mais uma norma para ser interpretada. Eu não conheço a posição do professor Lênio especificamente em relação aos precedentes, né? Eu sei que ele é um grande crítico do chamado decisionismo judicial, né? Ele acha que convencimento motivado não é livre, né? Não é livre convencimento motivado. Eu conheço outros aspectos das críticas do professor Lênio, mas aqui eu estou com a professora Isabelle, né? Não tenho dúvida nenhuma de que é um reforço. O artigo traz lá que a jurisprudência tem que ser estável, íntegra e coerente, né? Quem aqui já não se viu nessa situação que eu me peguei esses dias ainda? Tinha um caso específico lá e eu trouxe para o juiz, excelência, eu achei aqui um julgado importante. Mas de que ano que é? Não, de 2014. Não, 2014 é muito antigo. Gente, né? Tem uns livros de julgados do STJ e do STF que eu tenho uns colegas que falam assim, não, 2010 é velho já, não quero nem olhar. Gente, são 5 anos, né? 6 anos, até consolidar as teses, né? Vai tempo. Então, eu acho que os precedentes, tais como previstos, né, esse microsistema, IRDR,
assunção de competência e recursos especiais extraordinários repetitivos, eu acho que são um reforço extraordinário. Embora seja interpretada, é questão de direito, não é de fato. Então, e outra coisa, para você interpretar e dizer que não se aplica, você tem que justificar por que não se aplica, né? É o tal do distinguishing, né? Ou se aquilo foi ultrapassado, o overruling, né? Eles adoram, né? Trazer o direito americano, mas a verdade é que você tem que dizer, ó, ou isso aqui está ultrapassado, ou isso aqui não se aplica por isso, ou isso aqui se aplica. E, na minha opinião, vai ter copy-paste ali, e muito, né? Um bom reforço. Eu vejo com bons olhos. Bom, tudo é muito novo ainda, né? Aportou no meu gabinete hoje, primeiro o IRDR. E já fiquei sabendo, por um assessor que já estudou preliminarmente, que está eivado de irregularidade procedimental, né? Então, quer dizer, tudo muito novo ainda. Nós vamos errar muito ainda. Os advogados vão errar, nós vamos errar, o juiz, o tribunal vai errar. Mais uma hora, nós vamos chegar a um consenso, né? E também eu acho que, com relação à posição do professor Lênio, que confesso que iniciei a leitura do texto dele sobre esse ponto, mas ainda não concluí, me parece, e talvez seja prematuro eu falar isso, mas me parece, desse primeiro momento de leitura, que não há uma observação com relação a o que, de fato, é o precedente. A súmula, tanto que há uma necessidade de revisão de como deve ser posto o texto da súmula. Nós hoje fazemos súmula que você não extrai da súmula a ratio decidente. Então, nós não temos na súmula a razão da sua expedição. E aí fica muito fácil eu afastar aquilo ali. É necessário observar a razão de decidir. É a razão de decidir que gera o precedente e não a súmula em si. Bom, tá ok. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar o CESAF, doutor Zé Maria, agradecer as colegas que estão aqui, doutora Isabelle, doutora Vera Nilva, doutora Maria Carolina, e aos colegas, servidores do Ministério Público também presentes, os demais parceiros que se encontram até essa hora aqui conosco, nos 2 dias de evento. Para encerrar, Zé, passar a palavra para o doutor Zé Maria, coordenador do CESAF. Muito obrigado, doutor Octaídes. Rapidamente, antes de desfazer a mesa, eu gostaria de prestar algumas informações e alguns agradecimentos, né, nesse momento de fechamento do segundo ciclo de estudos do CPC, já que ele está vigente, né, vamos chamá-lo agora de o atual. Informações. Primeiro, uma solicitação a todos os participantes receberam na sua pasta uma ficha de avaliação do evento, que é um parâmetro para que o CESAF possa aperfeiçoar suas atividades. Então, nós gostaríamos de solicitar que fosse preenchido e devolvido na mesa na entrada da portaria. Informar ainda que os certificados serão encaminhados por e-mail após a apuração da frequência. Como as inscrições foram feitas por e-mail, nós vamos também encaminhar os certificados por esse e-mail. E fazer os agradecimentos, primeiramente aos nossos colegas de Ministério Público, doutor Octaídes Balan, doutora Isabelle Valença e doutora Vera Nilva Álvares Rocha, que estão colaborando nessa mesa, e fazer um agradecimento especial à doutora Maria Carolina Silveira Beraldo, né, pela disponibilidade dela em vir colaborar com o Ministério Público Tocantins, com o nosso centro de estudos, desse segundo ciclo de debates. E dizer que esse código ainda vai gerar uma série de discussões, e isso é bom. É uma legislação nova, instrumental, e até que ela se firme com as orientações que devem permear toda a nossa atuação, é importante que haja bastante discussão. Só a partir daí é que esses novos instrumentos poderão ser realmente utilizados dentro dessa baliza de atuação que deve ser. Então, agradecer muito a todos os nossos palestrantes, e faço esse agradecimento em nome da doutora Maria Carolina, nossa colega de Ministério Público, mas que tem já uma bagagem acadêmica invejável, né? Dizer que recebi algumas informações sobre
os colegas que estão assistindo no interior, e muitos estavam vibrando, né, com algumas das suas manifestações aqui, doutora Carolina. E agradecer também à equipe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, né, que está muito empenhada nessa última semana e principalmente nesses 2 dias em fazer a realização desse evento. As equipes do Ministério Público, de toda a administração, que auxiliaram na realização desse evento, ao cerimonial, ao setor administrativo, de transportes, à diretoria-geral, e o agradecimento ao nosso procurador-geral, que desde que esse ciclo foi iniciado, o seu planejamento, há mais de 3 meses, ele prontamente abraçou a ideia e deu todo o apoio necessário à sua realização. Agradecer ainda a nossa Associação Tocantinense do Ministério Público, que também é uma grande apoiadora dos eventos do nosso Centro de Estudos.